E aí, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Olha, eu acho que eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Não, 9 horas em ponto agora. 9 horas em ponto. E, pessoal, deixa eu ajeitar aqui esse meu fone. Vamos fazer uma live hoje. Vamos fazer uma live hoje que é a quarta. Fala, Albuande, que legal te ver de novo aqui. Tudo bem? Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo. Legal. Nós vamos fazer a live hoje, a quarta dessas 30 que nós vamos fazer agora no mês de setembro. E a live de hoje é muito boa. É uma introdução de outras duas lives que eu vou fazer. Magalhães, seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda? Bem-vindo, né? Dario Magalhães. Seja muito bem-vindo aqui, hein? Vamos fazer uma live hoje especialíssima, né? É a introdução para a gente poder entender, saber e começar a reconhecer. Tedri, seja bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinda? Não estou conseguindo ver aqui. BR5523. Legal ter vocês aqui. Grande Valéria, tudo bem, Valéria? Nós vamos... Rodrigo Bentes, meu amigo, belezinha? Como é que tá? A Rafa. Beleza? Rafa tá contigo aí ou tu tá sozinho aí, Rodrigo? Vocês estão juntos aí vendo a live, não? Grande Rodrigo. Tudo bem, Valéria? Então, como eu estava falando, né? A live de hoje vai ser muito boa, muito forte, muito especial, porque é a introdução de um assunto, pessoal, olha, de extrema importância para a nossa vida, para a sua vida e para a vida das pessoas que estão perto de você, que vivem, que convivem com você, que interagem com você de alguma maneira, né? Porque nós vamos falar de algo muito sério, que impede, com certeza está impedindo você de você produzir mais, de você render mais, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Dá um joinha ou escreve sim aí se vocês estão me ouvindo bem. Ou se tá tendo problema aí de conexão, de corte. Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Floriane Vaz, seja bem-vindo. Eu nunca sei se é... Eu não consigo ver a foto aqui. Floriane é uma mulher. Tá ok, né, Valéria? Obrigado. Legal. Floriane, você quer compartilhar aqui o vídeo? Você quer falar alguma coisa logo de cara aqui, Floriane? Você quer que eu abra aqui? Ele pediu aqui. Floriane, você quer falar alguma coisa logo de cara aqui? O Rocha, seja bem-vinda, tudo bem? E a Lenaves. Bacana ter vocês aqui. Rutiel Felipe. Olha, eu estou escutando aqui, mas não estou vendo, hein? Floriane, eu vou fechar aqui então, tá? Qualquer coisa você volta aí no final, tá bom? Aí eu abro aqui para você. Rutiel Felipe e o Rocha, tudo legal, né? O Rocha, bacana. Bom, então vamos lá, pessoal. Para a gente não demorar muito aqui, então, nós vamos falar hoje, então, dos sabotadores. Vamos ver como é que funciona. Vou fazer uma introdução, porque amanhã, quinta-feira e na sexta-feira, eu vou esmiuçar. Eu vou falar de cada sabotador, tá? Então, eu vou falar de 4, 5 amanhã e 4, 5 na sexta-feira. Vai depender do tempo, tá bom? Como é que vai ser? Regiane Trindade, seja bem-vinda. DJ Genson Mix, não consigo. DJ Genson, é isso? Legal. Ronaldo França ou Franca, não sei.
Sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje, tá? Então nós vamos falar desses sabotadores, tá? Então eu queria, para começar aqui, eu queria que vocês imaginassem algumas situações, tá? Imagina uma criança que sente muito medo de perder a sua mãe, ou de repente perder o seu pai. A mãe sai, ou o pai sai para trabalhar, alguma coisa, e a criança fica com medo em casa. Eu queria que você imaginasse também uma criança que é gordinha, imagina uma criança gordinha, e que ela sofre bullying na escola. As crianças ficam botando apelido, sacaneando essa criança que é gordinha, por exemplo, ou é baixinha, não sei, tá? Imagina uma criança que foi abandonada pelos pais. Ou não foi abandonada pelos pais, mas quase não tem contato com os pais. Os pais saem muito para trabalhar, ficam muito tempo fora, e essa criança não tem muito contato com os pais, não recebe muito carinho, atenção dos pais, porque os pais estão sempre fora. Imagina uma criança que ela pensa ou ela acha que os pais preferem o irmão ou a irmã, acham que os pais dão mais atenção ou gostam mais do irmão ou da irmã. Imagina uma criança ou um adolescente, tanto faz, né, que teve um fracasso na escola, tirou uma nota baixa ou falou alguma coisa errada, respondeu alguma coisa de uma maneira errada, e as outras crianças começam a zombar dela, começam a ficar apontando o dedo e rindo da cara dela por causa de um fracasso, por causa de um erro que ela cometeu, de algo que ela fez e que não deu certo. Imagina uma criança que tem medo da morte, imagina uma criança que tem medo de tudo, medo de doença, de perigos constantes. Grande Felipe Tuono, meu grande amigo pessoal, Felipe Tuono, grande coach e treinador comportamental. Felipe vai estar com a gente, né? Vai estar com a gente aqui no dia 12. No dia 12, Felipe vai estar aqui falando para vocês. Vai estar aqui comigo falando para vocês sobre formação de hábitos, como é que a gente forma os nossos hábitos. E tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, né, não, Felipe? Já que a gente vai falar de sabotadores, mas o Felipe, obviamente, vai dar um aprofundamento gigante para vocês. Vocês não podem perder, dia 12 de setembro, Felipe vai estar aqui com a gente. Seja bem-vindo aí também, Ângela. Então, eu pedi para vocês imaginarem, grande Vera Afonso, eu pedi para vocês imaginarem essas situações dessas crianças, ou de um adolescente, por exemplo. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte: como é que essas crianças ou esses adolescentes, nessas situações, poderiam ter reagido? Como é que seria a reação de uma criança que tem medo, de uma criança que percebe que os pais não estão dando atenção, ou acha que os pais não estão dando atenção para ela, ou estão dando mais atenção para o irmão, uma criança que é zombada, que sofre bullying na escola, ou na igreja, ou em algum outro local de sociedade que ela frequenta, né? Uma criança que é gordinha, né, e por isso ela sofre bullying por causa disso, uma criança que se sente abandonada pelos pais, que quase não tem contato com os pais, ou que realmente foi abandonada pelos pais, né? Imagina como é que essas crianças poderiam ter reagido, como é que esses adolescentes poderiam ter reagido. Vocês conseguem imaginar? Né? Qual é o tipo de reação que essas crianças podem ter? Pode ser as mais variadas reações possíveis, ou não é? Elas podem, sei lá, me ajuda aí, elas podem ficar com raiva e começar a ser agressiva, né, se comportar de maneira agressiva. Elas podem se isolar, começam a fugir. Elas podem, de repente, reagir de uma certa maneira, assim, querer mostrar algo que elas não são, querer mostrar uma fortaleza que elas não têm, querer aparentar ser mais forte ou mais adulta do que são, né? Querer controlar tudo, querer saber tudo, querer fazer tudo com os mínimos detalhes e na maior perfeição possível para não ser criticada, para não mais ser criticada, né? Querer fazer algumas coisas espalhafatosas, querer agir de uma maneira estranha, esdrúxula, para quê? Para chamar a atenção dos pais. Elas podem chorar, elas podem se isolar, se ficar fazendo manha, não sei. Elas podem reagir das maneiras mais variadas possíveis, né? E, pessoal, e por que eu estou falando isso? Por que eu estou pedindo para vocês imaginarem isso? Tá? Porque é exatamente aí
em situações como essas, podem ser outras milhares, talvez centenas de situações, mas são em situações como essa que surgem os nossos perversos sabotadores. Como assim, Tid? Explica melhor isso aí. Bom, o que vem a ser, então, um sabotador? Um sabotador nada mais é do que um comportamento. É um conjunto de padrões mentais que a gente desenvolve na nossa vida, principalmente na infância e na adolescência, para a gente encarar ou suportar uma situação onde, naquela época, eu, você, não tínhamos condições, maturidade suficiente para resolver aquele problema, para encarar de frente aquele problema. E a gente, nosso cérebro muito inteligente e querendo sobreviver, porque nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência, querendo sobreviver e querendo continuar da melhor maneira possível naquele local, naquela situação, convivendo com aquele tipo de pessoa, a gente vai agir de uma determinada maneira para poder suportar aquela situação. Então, um tipo de comportamento pode ser a fuga, né? Pode ser querer evitar aquilo ao máximo. Pode ser você se fechar e começar a ter medo de tudo. Pode ser você querer bancar o fortão ou a fortuna e achar que você pode tudo. Pode ser a questão de você ficar toda hora querendo fazer coisas novas para poder sentir prazer, para poder ter novas coisas acontecendo, para poder fugir da antiga, para fugir exatamente do problema que te afligia. Então, a gente começa a ter uma série de comportamentos que lá na sua infância, lá na nossa infância, esses comportamentos te ajudaram. Ou seja, a criança que sofria bullying, por exemplo, ela pode se tornar agressiva, porque essa agressividade, essa maneira de querer mostrar que era forte ou coisa parecida, né, que ela controlava toda a situação, fazia com que as pessoas não mais zombassem dela, fizessem bullying com ela. Então, aquele tipo de comportamento naquele momento serviu para ela. Então, os sabotadores, essa é a primeira característica interessante, né? É um comportamento que, em algum momento da nossa vida, nós adquirimos e começamos a repetir esse comportamento, porque ele, lá naquela época, nos ajudou a enfrentar ou a fugir, não sei, de um problema que estava acontecendo e nós não tínhamos condições mentais, maturidade suficiente para encarar aquele problema. Ficou claro isso, pessoal? Vocês que estão acompanhando até aqui, até agora, ficou claro isso para vocês aí? Faz sentido? Faz sentido isso aí? Beleza? Tamo junto? Comportamento que você adquire na sua infância, porque ele, lá naquela época, esse comportamento te ajudou. Ele foi bom para você. Só que, aí que vem o grande pulo do gato, vem o problema, aí é que mora o problema. Esse comportamento que você começou a ter, que você adquiriu, que foi útil para você lá na sua infância, de tanto você repetiu, ele se tornou um hábito. E quando algo se torna hábito na sua vida, você já faz naturalmente. E principalmente, se ele foi útil para você lá atrás, você acha que ele vai continuar sendo útil para sempre. Só que imagina a situação. Uma criança que ela percebe que quando ela chora, a mãe e o pai se voltam para ela. Ela chora, o pai dá atenção. Ela chora, a mãe dá atenção. Ela chora, ela consegue o que ela quer. E ela vai crescendo com esse comportamento. Ela vai crescendo com esse hábito de chorar para tudo. Então ela chora para conseguir as coisas. Tudo que ela quer na vida, ela acha que basta chorar. Se ela chorar, ela consegue. Olha que interessante, né? Nosso cérebro inteligente como é, a criança começa a ter esse tipo de comportamento e vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega na adolescência, ela começa a perceber o seguinte, ela entra num conflito, porque ela começa a pensar da seguinte maneira, caramba,
Eu não posso mais chorar como eu chorava. Eu não posso mais chorar. Isso é inconsciente, tá, pessoal? Isso é no nível inconsciente. Isso não vem para a razão. Isso não vem para o consciente. A pessoa não tem consciência plena disso. Isso é no inconsciente. E o inconsciente da gente começa a chegar a essa conclusão. Caramba, eu estou adolescente agora, eu estou crescido, eu já sou um rapaz, eu sou uma moça. Eu não posso mais chorar como eu chorava antes. É mico, né? Vou pagar o mico se eu ficar chorando aqui. E aí, o que que essa criança, esse adolescente agora faz? Ele já não pode mais chorar. Então ele começa a fazer algum tipo de chantagem emocional. Faz beicinho, aí começa a ficar revoltadinho, começa a fazer carinha de doente, carinha de vítima. Para quê? Para as pessoas darem atenção para ela, para as pessoas poderem fazer o que ela quer. Eu estou dando apenas um exemplo, tem várias e vários e vários, e a partir de amanhã a gente vai ver cada sabotador individualmente, e a gente vai começar a falar sobre cada um deles, tá? Ah, e antes que eu me esqueça, tá, pessoal? Existe um teste que a gente faz dentro de um processo de coaching, a gente faz isso, a gente faz esse teste e a gente consegue mapear todos os sabotadores. Daqui a pouco eu vou tirar meu celular daqui, vou mostrar para vocês aqui no meu computador, vou tirar o celular aqui, vou mostrar no meu computador, um exemplo desse gráfico, tá? Que fica dentro de um relatório que é emitido dentro de um processo de coaching, quando você vai medir os seus sabotadores e você, por meio desse teste, você consegue saber qual é o grau de cada um dos 10 sabotadores que nós temos, tá? Então, ficou claro até aqui, pessoal, então, o que vem a ser um sabotador? Né? O sabotador, então, é um comportamento. Ortoesp, tudo bem, meu amigo? Legal você aqui, cara. Vamos beber um vinho, hein? Bom, o que acontece então, pessoal? O sabotador, então, é um comportamento, é um padrão mental que a gente adquire na nossa infância, na nossa adolescência, tá? E que a gente vai repetindo esse comportamento, a gente vai crescendo com esse comportamento, ele passa a ser um comportamento normal, natural, inconsciente, habitual, que você tem e que você nem percebe mais. Você age desse jeito quando você precisa do resultado que esse comportamento te dava lá na sua infância. E você acha que esse comportamento vai fazer com que você tenha os mesmos resultados hoje quando você é uma pessoa adulta, tá? Então vamos lá. Como eu falei, são 10 sabotadores. O sabotador o maior de todos eles, que é vamos chamar assim, o chefão, é o pai de todos os outros 9, né? A gente chama esses 9 de cúmplices. E esse sabotador principal é o crítico. Esse sabotador crítico, eu vou falar só um pouquinho dele, porque amanhã a gente vai um pouco mais a fundo em todos os 10, tá? Perdão, mas por que o crítico é o chefão? Porque nós temos no nosso cérebro, pessoal, nós, seres humanos e todos os animais, nós temos uma parte do nosso cérebro que é a responsável. Grande Ariel! Tudo bem, meu amigo? Que é responsável pela nossa sobrevivência. Essa parte que a gente tem, que os animais têm, é justamente para a gente poder sobreviver. A gente precisa sobreviver, a gente precisa nascer, crescer, procriar e viver a nossa vida. E desde lá, dos nossos primórdios, né, dos nossos ancestrais, o homem percebeu isso, que ele precisava sobreviver. Fala, Arthur! Grande coach, Arthur! Esse cara é grande, esse cara é gênio. Valeu, Arthur! Tamo junto, amigo! Arthur é um grande coach aqui de Belém também. Trabalha com pessoa física e pessoa jurídica também, né, Arthur? Bacana. Faz treinamentos aí para empresas, muito bom. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? O crítico, então, ele serve justamente para isso. Ele serviu para a gente lá na nossa infância, porque quando a gente se criticava, quando a gente não gostava de alguma coisa, a gente melhorava. A gente fazia melhor depois, né? Ou
teoricamente fazia melhor. A gente estava sempre criticando os nossos atos, os atos dos outros, as circunstâncias. Para quê? Para que a gente pudesse fazer melhor, para que a gente pudesse melhorar. Mas essa é uma mentira que o sabotador crítico costuma usar para fazer com que a gente continue se comportando desse jeito. Então a gente vai se comportar desse jeito porque a gente mesmo conta uma mentira para a gente da seguinte maneira: se eu não me criticar, se eu não exigir muito de mim, eu nunca vou crescer. Então essa é uma grande mentira. Por que é mentira, Tid? Ela é mentira não porque ela não existe, não porque isso não existe, tá? É uma mentira porque quando você se critica, a tendência natural é você achar que você não merece. É você achar que você é menos do que é. É você achar que você não sabe fazer as coisas. E isso, naturalmente, esse tipo de pensamento vai levar você a se sentir mal. E quando você se sente mal, você quer fazer mais coisas ou você quer fazer menos coisas? Estão percebendo? Estão percebendo que a crítica, não somente a crítica que nós fazemos a nós mesmos, que é a pior de todas, mas a crítica que você faz a qualquer pessoa, a qualquer circunstância, né, vai fazer com que a pessoa se diminua, vai fazer com que a pessoa se sinta mal. E, pessoal, nós somos sentimentos. Nós somos movidos por sentimentos. Nós temos emoções que são automáticas. Já falei disso aqui numa live, né, há um tempo atrás. As nossas emoções são automáticas, são biológicas. Você não controla as suas emoções. Não existe controle de emoção. O que existe é controle de comportamento. Eu não vou entrar nesse detalhe agora aqui, mas já que a gente está falando de comportamento, porque o sabotador é um comportamento, tem a ver isso, né? Nós não controlamos emoção. Emoção é algo automático. E graças a Deus que é automático uma emoção. Porque uma emoção faz com que o teu corpo reaja a essa emoção. E tem que reagir muito rápido. Exemplo. Vamos supor que você está... Vou usar um exemplo que o Pedro Calabres usa, que é muito bom. Né? Pedro Calabres é um grande neurocientista. Quem não conhece aí, procura ele depois, aí, que é um cara fantástico. O Pedro Calabres, ele fala o seguinte, né? Ele dando um exemplo de uma emoção. Imagina que você está nadando, está se divertindo na praia, nadando, pegando uma onda, sei lá, e daqui a pouco você vê um vulto enorme de um tubarão. Cara, nesse momento que você vê aquele vulto, sabe o que acontece? Tua pupila dilata. Você para de ter movimentos peristálticos no estômago e no intestino, tá? Então, nessas horas, na bexiga também, nessas horas você pode querer eliminar peso para poder correr mais rápido, tá? Você produz adrenalina, você produz cortisol, né, que são hormônios que vão para o teu sangue e fazem o teu coração bombear mais forte e, principalmente, bombear sangue para os teus grandes músculos, ou seja, peitoral, pernas, músculos do braço. E ele tira sangue de onde você não precisa muito de sangue. É por isso que quando você toma um susto, você fica branco, você fica pálido, porque o teu sangue é bombeado para onde precisa. Pessoal, existe uma série de coisas que acontecem no teu corpo, como essas que eu estou falando, e tudo isso acontece em menos de meio segundo. Entenderam o que é uma emoção? É algo automático, não depende de você. Não depende, isso já vem de fábrica. Então, quando alguém falar assim para você, você tem que controlar a sua emoção, essa pessoa está falando uma besteira. Grande Isadora, quanto tempo, Isadora? Você está bem? Estou muito feliz de te ver aqui. Então, o que acontece? Emoção é isso. Emoção é automático. Você não controla a emoção. Você não controla as suas emoções. Então, é mentira quem fala que você tem que controlar a sua emoção. Isso é mentira. Você controla comportamento. Você não controla a emoção. Tá? E o sentimento é um tipo de emoção que é advindo de um pensamento. Tá? Então, o sabotador, como ele é um comportamento, tá? Você já está habituado
a se comportar daquele jeito porque na sua infância você aprendeu, como eu falei aqui ainda agora, você aprendeu a se comportar daquele jeito porque aquele comportamento naquela época foi benéfico para você. Você se habituou a se comportar daquele jeito, você cresceu, só que hoje você é maduro, só que hoje você tem conhecimento, só que hoje você tem que encarar os problemas, tem que encarar as situações e você acaba não encarando mais. Né? Você passa a não encarar mais os problemas e continua se comportando como uma criança. Continua se comportando como você se comportava antes. Então, se você se comportava daquele jeito de ficar com medo, você vai continuar ficando. Se você se comportava daquela pessoa que chorava, que fazia manhinha e que nhenhenhenhenhen para atrair a atenção das pessoas, é assim que você vai se comportar. Se você se comportava achando que sentimento não era nada bom e que você não podia demonstrar seus sentimentos, você vai continuar agindo desse jeito e vai parecer uma pedra. Parece que você não tem sentimento nenhum. Se você se comportava de um jeito de quem tinha que ter controle sobre tudo, é assim que você vai agir. Você vai querer controlar tudo. Você vai querer fazer tudo. Se você se comportava de um jeito que você tinha que dar tudo para as outras pessoas, para elas gostarem de você, é isso que você vai fazer. Você vai deixar de cuidar de si e vai começar a cuidar só das pessoas. E você vai para o fundo do poço por causa disso. Então, esses comportamentos que nós tivemos na nossa infância e que nós viemos repetindo, passaram a fazer parte da nossa vida. Então, cada um desses comportamentos, cada tipo de comportamento desse, gera um sabotador. E o crítico, que é o pai de todos, ele existiu e ele existe, né, principalmente existiu, para que a gente pudesse se proteger, para que a gente pudesse melhorar, para que a gente pudesse crescer. Isso lá na nossa infância. Né? Exigir melhor, tá? Isso é bom, isso é benéfico. Agora, quando que isso é um sabotador e quando não é sabotador? Ele é sabotador quando ele te prejudica, porque o sabotador, pessoal, ele não somente rouba a sua energia. O sabotador, ele utiliza a sua energia para jogar você para baixo, para te prejudicar. Mas, Tid, isso aí, pô, tu tá me deixando confuso. Eu tenho uma entidade dentro de mim, tem um espírito dentro de mim. Não, é comportamento, pessoal. É conexão neural, tá? É padrão mental. Você já tem um circuito aqui. Imagina que você tem várias caixinhas dentro da sua cabeça. Cada caixinha é um procedimento. Cada caixinha é uma atitude. Cada caixinha é um comportamento. Pronto, já preparado para determinados tipos de situação. O nosso cérebro ele é muito rápido, ele precisa ser rápido para agir, para tomar decisões, etc. Então, essas caixinhas são acionadas, são trigadas sempre que uma situação aparece. Então, quando você já tem uma caixinha pronta, com todo o procedimento padrão para você agir, você aciona aquela caixinha e o programa roda automaticamente, você não precisa pensar. Você não precisa pensar, você não precisa gastar energia para pensar. Então, esses comportamentos que você repetiu ao longo da sua vida, ele está lá pronto, prontinho. Então, quando uma situação se apresenta para você, quando alguém fala alguma coisa, quando alguma coisa acontece, quando você se vê diante de uma situação, você automaticamente, o teu cérebro já pega aquela receita, aquele processinho que já está pronto lá e bota ele para rodar. Então, esses comportamentos que você tem e que viraram hábitos é uma caixinha dessa. Então você começa a agir dessa maneira sempre que alguma coisa parecida se apresenta para você. Isso para quê? Para economizar energia e você ser mais rápido. Tá? Só que aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Então a gente pode ganhar como pode perder. O problema do sabotador é que ele geralmente mesmo, tá? Não vou falar, eu não quero falar 100%, porque pode ser que não tenha, mas é quase isso. Geralmente, ele vai gastar a sua energia para te prejudicar. Por quê? Porque ele quer te proteger. Imagina uma mãe que quer tão bem para o filho, ela ama tanto o filho, que ela não deixa o filho fazer nada.
Ela não deixa o filho jogar bola porque ele pode se machucar. Ela não deixa o filho sair porque ele pode pegar sol e o sol pode queimar a pele dele. Ela não deixa ele ir à piscina. Ela não deixa ele tomar um sorvete. Ela não deixa porque ela ama tanto que ela fica segurando esse filho para ela e quer proteger tanto o filho. Você acha que esse filho vai ser bem criado desse jeito? Esse filho vai estar preparado para a vida do futuro? Claro que não. Ou seja, ela está sabotando, ela está prejudicando o filho sem saber. É mais ou menos isso que acontece com os nossos comportamentos sabotadores. Tá? Eles querem nos proteger, eles nos protegeram lá na infância. Só que você, de tanto praticar e repetir, isso se tornou um hábito na sua vida. E hoje, né, imagina hoje, a pessoa que se acostumou a chorar para conseguir as coisas, como é que essa pessoa é hoje? É uma pessoa que vai para a luta e batalha e faz tudo? Não. É uma pessoa que quer tudo de mão beijada. É uma pessoa que vai se fazer de vítima, e esse é um sabotador vítima. Eu vou falar só vou falar o nome dos 10 aqui rapidamente, daqui a pouquinho, tá? Mas é um sabotador vítima. A pessoa se faz de vítima o tempo todo. Ah, o mundo é cruel, tudo dá errado para mim, ah, é fogo. Quando você encontra essa pessoa, ela está sempre reclamando, está sempre se fazendo de vítima. Para quê? Para atrair a sua atenção, para você dar atenção para ela. E isso é inconsciente, tá, pessoal? Isso não é consciente. Isso é inconsciente. Nós não temos consciência disso. E a gente precisa conhecer os nossos sabotadores. A partir de amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa conhecer os nossos sabotadores, aqueles que mais nos prejudicam, para a gente começar a observar mais quando ele aparece, em que situação ele aparece, com quem ele aparece, em que local ele aparece. Né? Por exemplo, você pode ter sabotadores que são muito fortes na sua relação familiar, ou na sua pessoalmente falando. E pode ter sabotadores que atuam mais no teu ambiente de trabalho. Então você precisa conhecer os sabotadores para poder eliminar, talvez não eliminar, mas minimizar e se preparar, estar atento para que ele não venha com tanta força em algumas situações. Tá legal? Grande coach Cristiano Brasil! Grande treinador comportamental, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Então, o que acontece, pessoal? Vamos lá, então. Falei do crítico, que é o pai de todos, é o chefão, tá? Que ele sempre atua com mais um ou dois em parceria. Eles sempre atuam em bando, sempre atuam em grupos, tá? Então, o crítico é o pai de todos, é o chefão. É aquele que faz você se criticar, para você se jogar para baixo, para você não fazer mais nada. Sabe aquela pessoa que fala assim, não adianta, cara, eu não nasci para esse negócio, não. Ela tentou 1, 2 vezes, deu errado, ela fala, nunca mais, isso aí não é para mim. Né? Começa a se criticar. Ou ela faz e não fica bom. É claro que não vai ficar bom. Fez a primeira vez. O que você fez pela primeira vez que foi excelente? Cara, eu não sei, porque conforme você vai fazendo, vai melhorando. É assim tudo na vida. Então, a pessoa quando tem um sabotador chamado insistente, ela acha que tem que ser tudo perfeito. É perfeccionista. Ela quer tudo perfeito. Ela quer tanto que as coisas sejam perfeitas, que ela acaba não fazendo, que ela fala, para não fazer bem, é melhor não fazer nada. Né? Para não fazer bem feito é melhor não fazer. E aí ela não faz. Olha só que tipo de sabotagem é essa. Ou seja, você vai deixar de fazer alguma coisa, vai deixar de crescer, vai deixar de ter oportunidade de ter um resultado, porque você acha que não vai ficar bom. É lógico que não vai ficar. A primeira vez não vai ficar bom. Né? Então, é um tipo de sabotador também. Então vamos lá. O crítico, já falei do insistente, já falei da vítima. O insistente, como eu falei, é o que quer tudo perfeito. A vítima é aquela que acha, é o coitadinho, a coitadinha, que acha que, vida, céus, azar, né? Minha vida é uma droga. Né? E para isso, é porque ela quer atrair a atenção das pessoas. Né? O prestativo, o sabotador prestativo, é aquele que quer fazer tudo pelos outros. Ele quer fazer tudo, ele deixa de fazer para si, ele deixa de fazer qualquer coisa para poder entregar para os outros. E acha que isso é lindo. Acha que isso é maravilhoso. Quando na realidade ele está cometendo um erro gravíssimo. Porque eu falei disso ontem, pessoal.
Eu falei disso ontem. Isso aí é uma falsidade, é uma falsa humildade. Uma falsa humildade. Porque, pessoal, não tem nada pior do que você ser medíocre, de você ser menos do que você poderia ser. Por quê? Porque se você é menos do que você poderia ser, você vai entregar menos para o mundo, você vai entregar menos para as pessoas. Então, não tem nada de bonito de você esquecer de você e ficar fazendo tudo pelos outros. Você tem que fazer por você primeiro, para depois você fazer pelos outros. É a história da máscara do avião, né? Primeiro bota a máscara em você, meu amigo, para você estar forte, capaz de ajudar os outros, tá? Então, o crítico, o insistente, a vítima, o prestativo, que é esse de querer fazer tudo pelos outros. Tem o hipervigilante, que acha que tudo vai dar errado. O hipervigilante vê perigo em tudo. É o pessimista em pessoa. Acha que tudo é perigoso. Tudo tem perigo. Tudo tem perigo. Quando a gente falar dele, eu vou um pouquinho mais fundo, é só para você entender o que é o hipervigilante. Ele fica vigilante o tempo todo, ele acha que tudo vai dar errado, ele acha que tem perigo em tudo, né? Tem o inquieto. O inquieto é aquela pessoa que começa tudo e não termina nada. Não sei se você conhece alguém assim. Você conhece alguém que está sempre começando, sempre fazendo coisas novas, sempre querendo coisas novas? Não é bem isso que eu quero, não. É isso. Ah, agora sim, é isso. Não é isso, não. É isso aqui. Ah, não é bem isso, não. É isso aqui. E a pessoa começa e não termina nada, tá? Esse é o inquieto. Esse é o inquieto. A gente vai falar dele depois com mais calma. Temos o controlador. O controlador, como o próprio nome diz, ele quer ter controle sobre tudo, quer dominar tudo, quer saber de tudo. É o fofoqueiro em pessoa, ele quer saber tudo o que está acontecendo para ele poder agir, para ele fazer, para ele estar ali o tempo todo trabalhando e ele quer ter o controle de tudo. Tá? Então isso também é um outro sabotador aí que te atrapalha muito. Tem o esquivo. Sabotador esquivo. O que é o sabotador esquivo? Ele se esquiva de tudo. Ele só quer fazer o que dá prazer. Aquilo que tem que ser feito, ele não quer fazer. Ele só quer fazer aquilo que ele gosta. Então aquelas coisas que ele não gosta, ele vai dar desculpa, ele vai arrumar uma maneira, não vai fazer aquilo de jeito nenhum. Então ele só quer fazer o que gosta. Então ele sempre vai querer fazer só o que gosta. Então ele fica se esquivando. Por isso que o nome dele é esquivo. E temos o hiperrealizador. O hiperrealizador é impressionante, porque o hiperrealizador é aquela pessoa que arrebenta, é uma pessoa, geralmente é uma pessoa muito bem sucedida, geralmente é uma pessoa que tem sucesso em muitas áreas da sua vida, mas é uma pessoa que sofre muito. Por quê? Porque esse sabotador faz com que a pessoa nunca esteja satisfeita. Ela nunca está satisfeita, ela quer sempre mais, e sempre mais. E ela termina uma coisa e nem se parabeniza, nem bate no peito, nem comemora, porque ela já vai fazer outra coisa, né? Ela já vai partir para uma outra coisa, para uma outra realização. Por isso que o nome é hiperrealizador, né? É uma pessoa que sofre muito. Isa Fonte, seja bem-vinda. Luluzinha, Maiara, a galera entrando aqui, eu não acabei não falando com vocês. Verônica Franca, sejam muito bem-vindos, tá? E por último, não menos pior ou melhor, ou seja lá o que for, é o hiperracional. O hiperracional, como o nome diz, ele racionaliza tudo, ele quer explicação científica, ele quer explicação técnica, ele quer causa e efeito para tudo, né? Então esse hiperracional acaba sendo visto como uma pessoa sem sentimento, uma pessoa fria, ela não valoriza sentimento, tudo é razão, tudo é razão, tudo é razão. Então essa pessoa aprendeu a se comportar assim, pessoal, né? Então, e ela cresceu desse jeito, e hoje esse sabotador prejudica muito essas pessoas, tá? Não somente o hiperracional, mas todos os outros sabotadores, tá? Pessoal, não sei se eu consegui passar a ideia para vocês do que é um sabotador. Sabotador faz a tua vida ser uma bosta. Uma bosta, tá? Você deixa de realizar, você deixa de fazer, você deixa de ter relações com as outras pessoas mais abertas, mais francas, né? Ou seja, o sabotador está sempre te prejudicando em alguma coisa. E nós temos os 10, tá, pessoal? Nós temos os 10.
Você tem esses 10 que eu falei aqui. Você tem o crítico, você tem o insistente, você tem o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, o vítima e o hiperracional. Você tem os 10. Só que provavelmente não, certamente, alguns desses aí, 1, 2, 3, 4, não sei, são fortes e atuam mais fortemente na tua vida e estão te atrapalhando muito gravemente em alguma área da sua vida, que é importante para você. E é importante você saber que você tem, é importante você saber como ele atua, é importante você saber quando que ele atua, em que momento ele atua, em que situação ele atua, com quem ele atua, para que você possa ir minimizando. Que você possa ir cortando as asinhas dele. Né? E se você não conhece, você não pode fazer nada. Você precisa, primeira coisa, né, para você gerenciar, você precisa medir. Para medir, você tem que conhecer, você tem que ter parâmetros para medir, você tem que ter tudo isso. Se você não tem, você não vai gerenciar. Então, se você não gerencia, você não resolve, você não cresce, você não melhora. Tá? Então, você precisa conhecer. Então, por isso que eu estou fazendo essas lives aqui. Como eu falei para vocês, pessoal, esses sabotadores, dentro de um processo de coaching, a gente faz um teste. Tá? A gente faz um teste que vem com um relatório. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidamente. Ai, meu Deus, não está saindo aqui do meu... Ah, saiu. Só para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês, ó. Estão vendo aí? Isso aqui é um gráfico, tá? De um cliente meu, tá? Que eu peguei agora para mostrar para vocês aqui. Vem com a pontuação, tá vendo? Vem a pontuação de cada sabotador. Aí tem aqui o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, o vítima e o hiperracional. Tá? E depois, ó, o relatório vem trazendo aqui a explicação de cada um deles, como é que ele se forma, a descrição, as características, os pensamentos que a gente tem por causa desse sabotador, os sentimentos, as mentiras que a gente utiliza para utilizar esse sabotador na nossa vida, o impacto que ele causa na gente, tá? E nos outros, a função original dele, ou seja, como é que esse sabotador se formou, e assim por diante, de cada sabotador daqueles 10. Tá? E por último, né, lá no finalzinho do relatório, vem o gráfico do nosso crítico. Tá? Ou seja, vem aqui a nota, pelo teste que você faz, qual é a nota que você tem quando você critica você mesmo, quando você critica os outros e quando você critica as circunstâncias. Tá? Essa nota vai de 0 a 15, tá? Vai de 0 a 15 e vem dizendo aqui como é que está o seu crítico, né? Que é o principal sabotador de todos. Tá beleza, pessoal? Por enquanto tá legal. Eu sei que ainda falta muito, né? Nós temos mais 2 lives aí pela frente para falar dos sabotadores e eu quero falar bem o máximo com vocês, explicar cada sabotador para vocês, tá? Para que vocês possam, primeiro, começar a reparar se você tem esse sabotador, se esse sabotador é presente na sua vida. E uma coisa interessante é você começar a perceber os sabotadores nas outras pessoas. E isso, pessoal, dá uma dimensão de relacionamento maravilhoso. Porque quando você percebe que você tem esses sabotadores, que eles prejudicam a sua vida, você consegue perceber isso nas outras pessoas e você começa a entender por que essas pessoas, se comportam desse jeito. Né? Por que essa pessoa se comporta desse jeito? Por que essa pessoa é tão perfeccionista? Por que essa pessoa se faz de vítima o tempo todo? É por causa do sabotador. Ela é assim, não é que ela seja assim, ela age desse jeito porque ela cresceu desse jeito. Ela aprendeu isso lá na infância, na adolescência, e repete isso até hoje. Entende? Então isso é maravilhoso, porque isso vai ajudar. Você, quando conhece os seus sabotadores e conhece os sabotadores, até o teu relacionamento melhora.
você começa a entender melhor as pessoas, começa a aceitar mais o tipo de comportamento das pessoas e consegue até ajudar essas pessoas, fazendo com que ela perceba que o sabotador está atuando na vida dela, né? Então isso dá uma outra dimensão, isso dá um outro significado na nossa vida, tá bom? E agora, aí já são, nossa, passou rápido, 9h45. Temos 15 minutos, eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Alguém se viu dentro dessas características, dessas poucas características que eu passei aqui? Alguém viu? Alguém já percebeu que tem um sabotador XYZ? Alguém gostaria aí de se manifestar, de falar aí? Ou de fazer alguma pergunta? Gustavo Conde entrou agora, né, Gustavo? Seja bem-vindo aí, minha amiga. A gente está quase terminando aqui. Estava falando de sabotadores. Não sei se você conhece, se você já sabe quais são os seus sabotadores. Todos nós temos 10 sabotadores, né? E que nos prejudicam. São comportamentos que nós adquirimos na nossa infância, na nossa adolescência, e que a gente repetiu esses comportamentos até hoje, e eles vêm prejudicando a nossa vida, tá? Porque eles não servem mais. Lá na infância eles serviram para nos ajudar de alguma maneira, só que a gente cresceu e eles não servem mais. Pelo contrário, eles gastam a nossa energia para nos jogar para baixo. Acabam nos prejudicando e muito, como eu mostrei alguns aqui. E amanhã, Gustavo, você que entrou agora, amanhã eu vou falar especificamente de cada um deles. Tá legal? Luluzinha Martins, eu cheguei agora e já me identifiquei com 2 últimas palavras. Quais são as 2 últimas palavras, Luluzinha, que eu falei? Palavras dos sabotadores. Hein, Luluzinha? Não entendi. Rodrigo Paiva entrou agora também. Rodrigo, a gente está quase terminando, Rodrigo, mas seja bem-vindo aí. Luluzinha, você falou que chegou agora e já se identificou com 2 últimas palavras. Você pode explicar melhor, Luluzinha, para a gente aí? Para ver se eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas alguém se identificou com algum desses sabotadores, desses 10 sabotadores aí? O crítico, o insistente, prestativo, vítima, hipervigilante, hiperrealizador, inquieto, esquivo. Olha, vou falar de mim, tá? Vou falar de mim, tá? Os meus maiores são prestativo, o inquieto e o hiperrealizador, tá? São os meus maiores. Ah, as minhas últimas palavras, tá bom, Luluzinha? Espero que tenha contribuído. Foi bom isso? Se identificou isso? Foi bom para você, Luluzinha? Espero que tenha sido bom, que tenha servido aí para te ajudar em alguma coisa. Grande Jussara! Jussara, a gente estava hoje no nosso grupo de coaching, hein, Jussara? Foi maravilhoso esse bate-papo de hoje. Foi muito legal. E aquele exercício que ficou para casa e vocês fazerem vai ser legal. Acho que cresci assim, procrastinando sempre. A procrastinação, né, o Luluzinha, é sinal do sabotador esquivo, né? É um sinal do sabotador esquivo, aquele de você fazer só o que você gosta. Então, aquelas coisas que você não gosta, que você não vê motivo, que você não vê razão, até tem razão, mas o sentimento não te joga para cima daquilo, você acaba procrastinando, você acaba deixando para ver depois, né? Para fazer depois. Então, isso é sinal de um sabotador chamado esquivo. A gente vai falar dele mais para adiante, tá? Então, por isso que a gente procrastina, tá? Um dos motivos, né? Não é só esse, claro. Tá? A procrastinação envolve muitas outras coisas, mas principalmente o sabotador esquivo, tá? Da gente querer fazer só o que a gente gosta. E na vida, a gente sabe que a gente não pode fazer só o que gosta, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito para conseguir, para conquistar, para alcançar as metas e objetivos que a gente tem. Não sei se te ajudei aí, Luluzinha. Espero ter te ajudado. Legal. Vai rever a live, com certeza. Que bom. Pessoal, a live vai ficar 24 horas aqui gravada, né, no Instagram. Compartilha essa live, né? Fala com as pessoas e chama as pessoas. Vamos ver se amanhã a gente consegue. Hoje acho que no máximo aqui tinham 13 pessoas ou 12, 14 pessoas aqui ao mesmo tempo. Vamos ver se amanhã a gente consegue chegar a 20 pessoas. Convida alguém para vir amanhã aqui, porque amanhã eu vou um pouquinho mais a fundo em 5 sabotadores, tá? Vou pegar 5 sabotadores amanhã
e vou um pouco mais a fundo nesses 5. Tá legal? E na sexta-feira vamos falar de mais 5, para a gente fechar o balão aqui de sabotadores. Tá? Para a gente poder perceber como eles são, como é que geralmente a gente faz para conviver com eles, né, e minimizar a ação deles. Me sinto travada para fazer o que é realmente necessário. Com certeza, Luluzinha, é o esquivo, tá? Com certeza é o esquivo. E a gente vai ver aqui como a gente pode agir, né, de alguma maneira para minimizar a atuação do esquivo, tá? Fica com a gente aí, fica comigo aí nesses próximos 2 dias, amanhã e sexta-feira. Eu não sei se o esquivo é amanhã ou se é sexta, mas fica com a gente aí. Uma coisa importante, tá, pessoal? Só para vocês entenderem uma coisa muito importante. A gente não trata, a gente não cuida, a gente não age, não trabalha em cima de todos os sabotadores, não, tá? Não precisa, tá? Essa é a notícia boa. A notícia boa é essa, ou seja, a gente vai ver qual é aquele que mais atrapalha a nossa vida, 2 ou 3 sabotadores no máximo, 2 ou 3 no máximo, e a gente começa a se especializar, começa a observar, começa a estar atento à atuação desses sabotadores, desses 2 ou 3 na nossa vida, para a gente começar a minimizar eles, minimizar cada um deles, e por si só os outros também vão diminuindo. Quando a gente atua em 2 ou 3 que são mais fortes ou que nos prejudicam mais, os outros vão diminuir. Que legal, Luluzinha, pelo Felipe Tuono. Felipe Tuono vai estar comigo aqui no dia 12, não é isso que eu falei? Acho que é dia 12. Dia 12. Dia 12, quinta-feira, Felipe Tuono vai estar comigo aqui, dividindo a live comigo, falando de formação de hábitos para a nossa vida. Tanto vamos entender a formação de hábitos ruins, que não é legal, e a formação de hábitos bons para a gente melhorar a nossa vida. Bacana, Luluzinha, que bom. Vou falar com o Tuono lá, grande amigo, tá? Pessoal, então é isso, tá? 10 sabotadores na nossa vida. Vamos acabar com esses figuraças horríveis, tá? Eu chamo os meus de escrotões. Eu chamo de escrotão. Sempre que o escrotão aparece, né? Sempre que o escrotão aparece, eu falo, não adianta que eu vou até conseguir, que é o que está escrito aqui na minha pulseira, ó. Eu falo sempre, não adianta você querer, né, me sabotar, porque eu vou até conseguir, meu amigo. Pode ir embora, escrotão. Eu chamo ele de escrotão. E isso eu vou ensinar para vocês aqui, já adiantando, né, que uma das maneiras da gente minimizar os nossos sabotadores é a gente dar um nome para eles. A gente vai dar um nome que quando a gente fala, a gente sente raiva, né? Quando a gente fala o nome dele, a gente fica pé da vida. Então você tem que escolher um nome que quando você fala, tu já sente aquela vontade de esganar ele. Então eu já falo para ele, escrotão, porra, pode ir embora, meu amigo, porque agora eu vou até conseguir. Tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. Ninguém quis participar, né? Também já estamos terminando aqui nosso tempo. Mas quem quiser escrever alguma coisa para mim, quem quiser perguntar alguma coisa, e vamos fazer isso, pessoal. Amanhã vamos convidar pelo menos uma pessoa, pelo menos um amigo, para assistir essa live de amanhã, que é muito boa, tá? Que vai ser muito legal a gente conhecer um pouquinho mais de cada um desses 10 sabotadores aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e acredita, você pode muito mais do que você imagina. E se você não está conseguindo tudo ainda hoje, é porque você não sabe ainda. É porque você não tem as competências ainda que você precisa ter para conseguir fazer o que você tem que fazer para ter os resultados que você quer ter. Abraço! Fiquem com Deus! Até amanhã! Vamos!